E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Para mais uma aula de matemática. Bom dia a todos, ou boa tarde, né? Talvez, ou até mesmo boa noite. Como eu estava dizendo, vamos lá para mais uma aula de matemática, segunda série do ensino médio. Tá? Deixa eu colocar aqui o slide para a gente poder discutir melhor sobre esse assunto. Bem, como vocês estão vendo na tela, né? A nossa turma, ela pertence ao Colégio Estadual José Rodrigues Moreno, né? Eu que vos falo, professor Adenauer Lemos Ferreira. Nós estamos aí com mais uma aula de matemática para a segunda série do ensino médio, tá certo? E é o seguinte, pessoal, na aula de hoje nós estaremos tratando de um assunto bem simples, tá? Mas que, dependendo da situação do problema, ele pode ficar um pouco mais complexo, tá? O assunto é esse, professor: multiplicação de um número real por uma matriz. Caso você venha fazer uma pesquisa, pode aparecer lá também multiplicação de uma constante por uma matriz, certo? Nesse caso, pessoal, eu quero fazer um exemplo aqui com vocês, simples, lá do quarto ano, quinto ano. Por exemplo, 5.231 vezes 3. Todos vocês sabem que nós temos um conjunto de regras para efetuar uma multiplicação. A gente faz de baixo para cima, ou seja, do multiplicador para o multiplicando, e da direita para a esquerda, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Nesse caso, pessoal, a multiplicação é feita aplicando uma propriedade bem simples, chamada de propriedade distributiva. Isso quer dizer o quê? Que o fator 3 é fator comum do 1, do 3, do 2 e do 6. Certo? O mesmo vai ocorrer quando eu tenho um número real multiplicando uma matriz. No caso aqui, ó, 3 vezes a matriz 3, 1, 2, menos 5. Nesse caso, como você pode perceber, eu vou fazer 3 vezes 3, 3 vezes 2, 3 vezes 1 e 3 vezes menos 5. Tá certo? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. E menos 5 vezes 3, menos 15. Note que eu, oportunamente, coloquei esses 4 valores, né? O 5, o 2, o 3 e o 1. E o resultado, 3, 9, 6 e 15. No caso aqui, eu não coloquei o sinal negativo, né? Só para vocês verem que o mecanismo de cálculo ele é bem parecido com a multiplicação de dois números naturais. Porém, nesse caso em especial, a gente vai aplicar a mesma regra, que é a propriedade distributiva. Isso quer dizer o quê? E se o número 3 está multiplicando por uma matriz, ele multiplica por todos os elementos dessa matriz. Tá certo? Vamos lá. Então, aqui, sejam as matrizes A, B e C. Né? Como vocês podem perceber, todas essas matrizes, elas apresentam sinais, elementos com sinais negativos. Isso, claro, torna o nosso cálculo um pouco mais, que exige um pouco mais da nossa atenção, tá bem? Vamos lá, então. Letrinha A, nós vamos fazer 2 vezes a matriz A, mais 3 vezes a matriz B. Formando aqui a nossa expressão, né? 2 vezes, aqui está a matriz A, mais 3 vezes, aqui está a matriz B. Quer dizer o quê? Que eu vou fazer 2 vezes menos 3, 2 vezes menos 2, 2 vezes 4, ou seja, eu vou multiplicar o 2 por cada um desses elementos. Depois, eu vou multiplicar o 3 por cada um dos elementos da matriz B. Vamos ver como é que fica?
Está aqui, ó, 2 vezes menos 3, lembrando que quando eu tenho um número negativo, eu devo representá-lo dentro do parêntese, né? Depois, 2 vezes menos 2, depois 2 vezes 4, depois 2 vezes 0, e assim sucessivamente. Mas, agora, 3 vezes menos 2, novamente número negativo, coloco o parêntese, 3 vezes menos 1, novamente coloco o parêntese, e assim sucessivamente. Tá? Calculando, vamos fazer jogo sinal, mais vezes menos, menos, 2 vezes 3, 6, então vai dar menos 6. Note como vai ficaram os resultados. Ó, 2 vezes menos 3, menos 6, 2 vezes menos 2, menos 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, perdão, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 3, menos 6, 2 vezes menos 2, menos 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6, 3 vezes menos 1, menos 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes menos 1, menos 3, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2 novamente 6, note que são dois números 6, né? São dois cálculos, 3 vezes 2, e, por fim, 3 vezes 3, 9. Agora, pessoal, tem o próximo passo, que é efetuar a soma dos dois produtos, né? Note que eu vou somar o menos 6 com o menos 6. Por quê? Porque são dois elementos correspondentes, ou seja, esse menos 6 está na linha 1, coluna 1 da primeira matriz. E esse número 6, ele está na linha 1, coluna 1 da segunda matriz. Nós vamos somar, por exemplo, o 2 com o 15. Por quê? Aqui ele está na linha 2, coluna 2, na primeira matriz. E o 15 também está na linha 2, coluna 2, na segunda matriz. Vamos ver como é que fica o resultado. Menos 6 mais menos 6, passou o sinal. Mais vezes menos, menos. Menos 4 mais menos 3, jogo sinal de novo, mais vezes menos, menos. 8 mais 0, e assim com todos os elementos, né? Como é que vai ficar? Primeiro, sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Então, eu tenho menos 6 com mais menos 6, 6 e 6, 12, e vai conservar o sinal, né? Como eu disse. Vai ficar menos 12. Aqui, por exemplo, pessoal, eu tenho sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, eu tenho que subtrair e conservar o sinal do módulo maior. Então, vai ficar 9 menos 2, 7. 7 positivo, certo? Vamos lá ver como é que fica o resultado. Menos 6 com mais menos 6, menos 12. Menos 4 com mais menos 6, menos 7, 8 mais 0, 8. 0 menos 3, o 0 é elemento neutro, então fica só o menos 3. 2 mais 15, 17. 6 menos 6, 0. Menos 4 mais 0, o 0 é elemento neutro, então menos 4. 6 mais 6, 12. E 9 menos 2, como eu já havia dito, 7. Ok? Caso você tenha necessidade, dê uma pausa no vídeo na hora que você estiver assistindo. Pessoal, a letra B, note que eu tenho uma expressão um pouco maior. Tá? 2 vezes a matriz A menos 2 vezes a matriz B mais 2 vezes a matriz C. Vamos ver como é que isso fica representado. Só substituindo, matriz A aqui, matriz B está aqui, matriz C está aqui. Eu vou fazer do mesmo jeito. 2 vezes menos 3, 2 vezes menos 2 e assim sucessivamente. Aqui eu vou deixar o menos e vou multiplicar só o nosso fator, 2. 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 1 e assim sucessivamente. Aqui também. 2 vezes menos 2, 2 vezes 5 e assim sucessivamente. Note como que vai ficar. Estão armadas todas as operações, né? 2 vezes menos 3, fazendo jogo de sinal. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 3, 6. Eu vou respeitar isso em cada uma desses cálculos, certo? Olha como fica o resultado. Com mais vezes menos, menos. 2 vezes 3, 6. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 3, 6. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2. Fazendo com
todos os outros cálculos, nós teremos esse resultado. Agora, pessoal, nós vamos somar. Claro, eu vou somar menos 6, menos 4, mais menos 4. São os termos correspondentes, né? Na hora de fazer essa soma, eu tenho que respeitar a operação entre os sinais. Vamos lá? Ó, menos 6, menos vezes menos, mais 4, mais vezes menos, menos 4. Elemento da linha 1, coluna 2, menos 4, aqui, menos vezes menos, mais 2, mais 10. 8 menos 0, está aqui, mais 2, ok? E assim sucessivamente, com todos os elementos. Efetuando as operações, eu tenho que lembrar que sinais iguais, soma e conserva o sinal, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do modo maior, tá certo? Agora, por exemplo, nesse primeiro cálculo, menos 6 mais 4, menos 4, eu tenho que lembrar que o 4 positivo com o 4 negativo cancela. Então, sobra só o quê? Só o menos 6, tá certo? E eu posso fazer também da seguinte maneira, pessoal, começar do último elemento e vir para o primeiro, sem problema nenhum. Por exemplo, 10 mais 2, 12. 12 menos 4, 8. Note. Aqui é o número 8. Aqui é o número 6. 8 menos 0, 8. 8 mais 2, 10. 0 mais 2, 2. 2 menos 2, 0. 2 menos 10, subtrai e conserva o sinal do módulo maior. Menos 8. Menos 8, menos 6, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 14. Menos 6, menos 4, 0 elemento neutro, não conta. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Vai dar menos 10. Aqui, ó, pessoal, o menos 4 com mais 4 corta, né? Cancelou. Sobrou o quê? Sobrou o 0. Professor, mais 0 ou menos 0? O 0 é elemento neutro, não precisa colocar sinal. 6 menos 4, 2. Lembrando que o 0 é elemento neutro. 8 menos 6, 2. 2 menos 2, 0. Então, esse é o nosso resultado, certo? Vamos lá? Continuando. Entra a ser um pouco mais fácil, né? C menos B mais A. Então, está aqui a matriz C menos matriz B mais matriz A. Nós vamos usar o mesmo mecanismo, né? O primeiro elemento, né? Linha 1, coluna 1. Vamos operar com linha 1, coluna 1 da segunda matriz. Linha 1, coluna 1 da terceira matriz. E assim sucessivamente com todos os elementos. Ou seja, nós temos que efetuar a soma algébrica dos termos correspondentes. Armando, vai ficar assim, ó. Lembrando, não podemos esquecer, né? Joguinho de sinal. Menos vezes menos, mais. Então, menos 2. Menos vezes menos, mais 2. Mais vezes menos, menos 3. 5, está aqui. Menos vezes menos, mais 1. Mais vezes menos, menos 2. 1. Menos 0. Mais 4. Está aqui. Menos 1. Aqui. Menos vezes menos, mais 1. Mais 0. E assim sucessivamente. Para efetuar as operações, eu tenho que lembrar que sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do módulo maior. Se eu tenho um número positivo e negativo com o mesmo módulo, eu cancelo. No caso aqui, ó, menos 2 e mais 2, cancela. Sobrou o quê? Menos 3. Veja. Cortou menos 2 com mais 2, sobrou menos 3. 5 mais 1, 6. 6 menos 2, 4. 1 menos 0, 1. Mais 4, 5. 1 menos 1, 0. Menos 5, menos 3. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Vai dar menos 8. Porém, mais 1. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do módulo maior. Menos 8 mais 1, subtrai 8 menos 1, 7. E fica 7 negativo. O 0 é elemento neutro, não conta. Menos 2, menos 3, soma e conserva o sinal. Menos 5. 2 com menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. Ok? Aqui está o nosso resultado. Vamos lá para a letrinha D, né? A gente encerrar essa atividade.
Pessoal, letra D, 3 vezes a matriz C, mais 2 vezes a matriz B. Armando, nós teremos 3 vezes a matriz C, mais 2 vezes a matriz B. Como eu disse, o fator comum, ele é fator de cada um dos elementos. Então, vai ficar 3 vezes menos 3, 3 vezes menos 2, 3 vezes 4, 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes menos 3, 3 vezes menos 2, 3 vezes 3 novamente, e 3 vezes menos 1. Mas, se o 2 é fator comum da matriz B, então ele vai multiplicar por todos os elementos, né? 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 1, 2 vezes 0, 2 vezes menos 1 novamente, 2 vezes 5, 2 vezes 2, 2 vezes 0 e 2 vezes 2, e 2 vezes 3, certo? Efetuando cada uma dessas multiplicações. Primeiro eu tenho que lembrar que tem que fazer jogo sinal. Mais vezes menos, menos. Vai ficar 3 vezes 3, 9. Menos 9. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. E assim sucessivamente, tá? Para terminar, nós vamos somar os termos correspondentes, ou seja, menos 9 mais menos 4. Joguinho de sinal, mais vezes menos, menos. Olha como que fica. Menos 9 menos 4, menos 6 menos 2, 2 mais 0, 0 menos 2, 3 mais 10, menos 9 mais 4, menos 6 mais 0, 9 mais 4, menos 3 mais 6. Lembrando, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do módulo maior. Então, nós teremos 9 mais 4, 13, 13 negativo, 6 mais 2, 8, 8 negativo, 2 mais 0, 12, 0 menos 2, o 0 é elemento neutro, então fica só o menos 2, 3 mais 10, 13, menos 9 mais 4, subtrai e conserva o sinal do módulo maior, né? 9 menos 4, 5, então fica 5 negativo, o 0 é elemento neutro, fica menos 6, 9 mais 4, 13, 6 menos 3, 3. Ok, pessoal? Então é isso. Encerramos aqui, pessoal, a nossa atividade. Tá? Tenham todos um dia abençoado. Ok?